Amado Mestre Jesus, diante de vós, Senhor, nos colocamos nesse instante, rogando, Senhor, a permissão para realizar o culto. Em gratidão, Senhor Jesus, aos 21 anos do Recanto da Paz. Essa casa de amor que o Senhor nos ofertou como oportunidade, Senhor, de redimir de nossas faltas e de nos salvar, Senhor. Esse oásis santo e sagrado que mata a sede e a fome espiritual, Senhor, de tantas almas que aqui se aportam encarnadas e desencarnadas. Agradecemos, Senhor, a todos que de alguma forma, Senhor Jesus, que contribuíram para a construção do Recanto da Paz. Ao nosso irmão Geraldo Magela, que o Senhor confiou essa bênção divina, rogando ao Senhor que a espiritualidade benfeitora, que aqui presente nos assiste, nos auxilia, possam derramar tuas bênçãos sobre a nossa direção e sobre cada medianeiro, Senhor, que de boa vontade aqui se faz diariamente, abençoando cada trabalho e cada trabalhador. Grato, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que eu possa proteger o Recanto da Paz, toda a extensão da chácara. Agradeço também, Senhor, por todos os trabalhadores que por aqui passaram e deixaram, Senhor, um pouco de suas vidas na construção da obra. Que o Senhor leve até eles a nossa gratidão e as tuas bênçãos e proteção, Senhor Jesus Cristo. Gratos pela oportunidade, que a luz do teu santo evangelho venha nortear nossa mente, nossos corações, nos fortalecendo e nos amparando nessa caminhada divina, rumo, Senhor, ao crescimento moral e espiritual, nas tuas santas pegadas. Entregamos, assim, este culto, esta casa e as nossas vidas em tuas mãos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado hoje por todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, parábola do semeador. Neste mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca, e todo o povo ficou de pé à margem. E ele lhe disse então muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente. E os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra, igualmente, caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouço aqueles que têm ouvido para ouvir. São Mateus. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria.
mas não tem raízes em si. Isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a torna infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Mateus, que assim seja. Alguém quer comentar alguma coisa do Evangelho? Bom, olhando assim para o contexto mais global, acredito que cada ser na humanidade se identifica por essa passagem da parábola do semeador. Cada um está num estágio de evolução e recebe a palavra, né, a semente, no caso, de acordo com aquilo que habita dentro de cada um, né? E quando o Evangelho faz a analogia, né, nessa questão das pedras, dos espinhos, da semente ao longo do caminho, acredito que essa questão seja produzida por nós mesmos, né, através de nossas fragilidades, nosso apego ao mundo material, ao ego, ao orgulho, se assim nós permitirmos que isso seja construído dentro de nós, né? E nós que já nos colocamos como trabalhadores de Cristo, como servos de Jesus Cristo, como nós estamos permitindo receber essa semente em nosso coração, né? A todo instante aqui no Recanto, nós recebemos instruções, né? Recebemos aconselhamentos, nos dada a oportunidade do trabalho, seja na caridade, seja na mediunidade. Então, cabe a cada um de nós, né, arar esse terreno para que essa semente cresça, né, e dê frutos, né? No capítulo anterior, Os Bons Espíritas, diz assim: os laços da matéria, em alguns, ainda são muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor além daquilo que possui. Então, acredito assim que a grande maioria dos habitantes da Terra, né, ainda estão muito envolvidos por esse nevoeiro que fecha os olhos deles para que eles vejam dentro de si essa necessidade de transformação, de arar esse terreno dentro deles, né? Então, orar e vigiar, né, diz o Evangelho, nós devemos ficar atentos. E como o Geraldo já disse tantas vezes para a gente, né, as energias nos envolvem de forma bem sutil, né, vão envolvendo, elas chegam de forma bem sutil, então devemos ficar atentos. Acredito que seja como um terreno, né, você tem ali um lote, um terreno, e ele está cheio ali de mato, né, de erva daninha, de capim, e você vai lá com muito esforço, ara aquele terreno, né, capim, e deixa ele bem limpinho. E aí, com o passar do tempo, cai uma pedrinha hoje, amanhã cai um matinho, nasce um matinho, você não dá muita importância. Nasce o espinho e você vai deixando. E quando você vê, esse terreno já está todo tomado novamente de um mato inútil e infrutífero. Então, ali o trabalho que seria diário, contínuo, de estar ali arrancando aquele matinho que nasceu, né, batendo um mata-mata para o mato não crescer, arrancando os espinhos, um trabalho que seria diário, fácil, ali, constante, vai se tornar difícil, porque quando esse mato crescer e tomar conta de tudo novamente, você vai ter que fazer tudo de novo. As raízes vão estar mais resistentes, você vai ter que fazer mais força, verter mais suor para poder limpar esse terreno. E nós não sabemos quando nos será dada condição de ter essa oportunidade novamente.
E como nós devemos cuidar desse terreno? Acredito que seja através dos nossos pensamentos, trabalhando em nós os bons pensamentos, as boas atitudes, os sentimentos, os trabalhos que aqui nos é dada a oportunidade de exemplificar, nos aproximando mais de Jesus Cristo, né, seja nos trabalhos da casa, seja nos trabalhos fora que nós temos a oportunidade, cultivando a fraternidade entre nós. Quando eu estava lendo, eu lembrei de quando o Geraldo falou, né, que um palitinho sozinho, se você quebrar ele, é fácil de quebrar, né? Mas quando está ali junto, aquele monte de palitinho, não se quebra, né? Bem mais difícil, né? Então, quando estamos mais unidos, estamos mais fortalecidos diante da obra, né? E nos é dado essas condições. Acredito que aqui nós temos essas condições, né? Temos conversa fraterna, temos os trabalhos de mediunidade que nos dão essa sustentação, temos as energias naturais da chakra, da natureza que está à nossa disposição para a gente nos fortalecer, né? Temos o ombro amigo, que eu acredito nisso, né? Quando a gente precisa, né? Um ombro amigo para nos auxiliar, né? Na família espiritual que a gente tem aqui no Recanto. Então, o que seria mais difícil se torna bem mais fácil quando estamos mais próximos, quando estamos cultivando a fraternidade entre nós, quando nos dedicamos mais. Mas se nós não tivermos a vontade dentro de nós, essa vontade firme, né, de nos transformar, de nos melhorar, tudo isso só apenas nos dá condições, mas depois isso não terá tanto efeito se a gente não tiver a vontade em nosso coração, né? Então só cabe a nós, cada um de nós, esforçar um pouquinho para poder ir arrancando essas ervas daninhas que às vezes insistem em nascer na gente, né? E para que a gente possa, né, cada um segundo sua obra, né, e de acordo com a individualidade de cada um, a gente faz essa semente germinar, seja 30, 60 ou 100 por um, né? E é isso que eu entendi da lição. Obrigada, graças a Deus. Agora eu passo para a Carla. E continuando, agora no Educandário de Luz, a lição 18, no grupo espírita. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Jesus. Está em Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Essa lição foi enviada pelo nosso irmão Emmanuel, chamando a cada um de nós, trabalhadores da Casa Espírita, da Seara Espírita, a refletir no comportamento de cada um de nós. Então, mais especificamente, para nós trabalhadores, esta lição aqui tão bendita para a gente refletir um pouco mais, né, sobre o que somos e o que estamos sendo e o que queremos ser de fato dentro da Seara de Jesus Cristo, na nossa Casa Espírita. Compreendendo-se que cada obreiro da Seara Espírita cristã se incumbe de tarefa específica, é forçoso indagar de quando em quando a nós mesmos o que somos no grupo de trabalho a que pertencemos. Ele já começa, né, chamando a gente à luz da razão para refletir e olhar de frente a frente no espelho e indagarmos a nós mesmos e buscar a resposta do fundo dos nossos corações. Como nós estamos sendo dentro desse trabalho no grupo espírita? Como está sendo desenvolvido por nós este trabalho tão bendito que Cristo nos convidou, que deposita uma esperança, uma fé muito grande em nós, e muitas vezes nós mesmos não depositamos em nós essa fé, essa esperança, e tantas vezes também não acreditamos que conseguimos
né, ofertar, devolver esta esperança que Cristo deposita em nós, nessa obra bendita. Então ele faz algumas perguntas para que nós possamos refletir. Então aqui, né, no grupo de trabalho a que pertencemos, nós somos uma chave de solução nos obstáculos ou um elemento que os agrava? Será que nós somos uma chave que vai abrir a porta para auxiliar na resolução das dificuldades, dos problemas que pode advir dentro da casa espírita, junto com os nossos companheiros que estão em estrada ali junto conosco? Ou será que nós estamos sendo uma ferrugem que corrói e dificulta a resolução desses problemas? De quando em quando elas aparecem, até mesmo pelas fragilidades que nós ainda trazemos em nós. O que nós somos? Essa ferrugem que corrói, que emperra a abertura dessa porta cheia de resoluções? Ou nós somos a chave que vai abrir de forma sublime e tranquila no auxílio na resolução desses obstáculos? Um companheiro assíduo às lições ou um assistente que por desfastio aparece de vez em vez? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos traz os seguintes ensinamentos. Ele diz: espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, o segundo ensinamento. Será que nós estamos nos dedicando realmente a aprender, a observar, a nos dedicar para a doutrina espírita, esse consolador prometido, a conhecer a nós mesmos, trabalhando em nós as dificuldades que nós trazemos, ou por uma distração ilusória a gente renega esses ensinamentos? Que a espiritualidade em nossa casa traz para nós, nosso irmão Geraldo, nos transmite, nos auxilia, nos chama à luz da razão, sempre que necessário. Será que nós estamos realmente com o coração aberto para compreender a necessidade desses aprendizados? Um amigo que compreende e ajuda, ou um crítico inveterado que tudo complica ou desaprova? Será que nós estamos sendo ali aquela mão que reergue aquele companheiro que está em dificuldade, que está em fragilidade? Será que nós estamos conseguindo auxiliar esse irmão em jornada para não deixar que ele fique no meio do caminho e que todo o grupo continue andando e ele fique para trás? O que nós estamos ofertando, auxiliando esse irmão e a nós mesmos? O que nós estamos fazendo? Um bálsamo que restaura ou um cáustico que envenena? Será que nós estamos sendo aquele irmão, através de maledicências e insinuações, está liberando um sopro envenenado, envolvendo aqueles corações que ainda traz tantas fragilidades? Ou será que nós estamos realmente, de fato, prontos para auxiliar? O enfermeiro consagrado ao bem da comunidade ou um doente que deva ser tolerado e tratado pelos demais? Trabalhadores ativos na seara de Jesus Cristo, estendendo as mãos, auxiliando todos aqueles, não somente a nós no grupo aqui espírita, desta Casa Santa, e a todos aqueles irmãos que chegam a nós, encarnados ou desencarnados. Será que nós estamos sendo esse trabalhador ativo? Ou, diante da rebeldia, ante essa rebeldia, nós somos um necessitado, aguardando que todos os outros companheiros possam nos auxiliar, nos tratar, possam ajudar-nos a regenerar, sem que nós mesmos possamos trabalhar em nós as dificuldades que aparecem. Um manancial de auxílio ou uma charneca deserta sem benefícios para ninguém?
Nós somos uma fonte de afabilidade e doçura? Ou nós somos um terreno árido que não produz fruto nenhum? Como a Juscelia disse na parábola do semeador, que terreno nós somos? O que nós estamos fazendo? Será que os nossos corações são terrenos, é um terreno fértil? Ou não? É necessário que a gente possa trazer isso e permitir que isso aflore dos nossos corações, essas perguntas, para que nós possamos, diante de nós, diante de Jesus Cristo, possamos compreender melhor e seguir em frente nessa obra bendita. Um apoio nas boas obras ou uma brecha para a influência do mal. Nós somos mãos operosas e semeadoras nessa obra bendita? Ou nós somos corações inconformados, corações insatisfeitos, que ali abre uma brecha para essa influência do mal, influência das trevas, dificultando todo o trabalho, dificultando a caminhada dos nossos irmãos que está conosco. Uma planta frutífera ou um parasito destruidor? Será que nós estamos sendo aquela árvore da beneficência? O Espírito Caritas traz para nós uma mensagem muito bonita, falando sobre a beneficência. E ao final de uma das suas mensagens, ela diz o seguinte, falando sobre a árvore da beneficência. Ela diz: vede como é bela, como está cheia de flores e de frutos. Vinde, colhei. E os ramos que tirastes, colocarei as vossas boas obras e levarei a Deus para que a carregue novamente. Pois a beneficência é inesgotável. Será que nós estamos sendo beneficentes com os nossos companheiros? Nós estamos sendo indulgentes com os erros, com as falhas dos nossos companheiros, lembrando que nós todos temos falhas, que nós precisamos da indulgência e do amor, da compaixão e compreensão dos nossos companheiros? Ou nós estamos condenando, apontando, julgando os erros dos nossos irmãos, esquecendo dos nossos erros? Um esteio da paz ou um veículo da discórdia? Nós estamos sendo luz do amor ou trevas? É importante que a gente consiga entender que é necessário que façamos acender a luz divina nos nossos corações. Esse manancial que vem da força de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, para poder iluminar, ajudar a iluminar o caminho daqueles que estão conosco, sendo aquele bálsamo tranquilizador, reconfortador desses irmãos. E automaticamente de nós mesmos. E quando nós ajudamos, nós instruímos, nós aprendemos, nós estendemos a mão, nós também recebemos todo esse auxílio. Ou nós estamos sendo as trevas, deixando brotar as dificuldades que ainda trazemos em nossas almas, e essa nuvem de dificuldades e incompreensões está envolvendo todos aqueles que estão conosco. Precisamos refletir em tudo isso. Nós somos uma bênção ou um problema? Nós somos a fonte divina ou a dor? Vou fazer uma analogia bem simples, perdoe-me pela singeleza dessa analogia, para a gente entender essa fonte divina. Nós somos, os trabalhadores espíritas, nós somos como se fossem aquelas réguas de energia que tem vários plugs para conectar os aparelhos. E nessa régua tem o cabo que se liga à fonte de energia, aquela fonte principal de energia. Essa fonte principal de energia é o nosso Mestre Jesus, que é incansável, que nos envia toda a sua energia de amor, nos abastecendo. E nós, essa régua que tem
esses espaços para que possamos ofertar essa fonte de energia divina a todos aqueles que necessitam. Assim fazendo, lembrando que nós estamos conectados à fonte divina, nós não perderemos a nossa força, a nossa energia. Muito pelo contrário, nós receberemos ainda mais energia, muito mais força do nosso Senhor Jesus Cristo. E diante disso, nós iremos fortalecer aqueles que naquele momento estão necessitando desse apoio, desse auxílio, reerguendo até que ele consiga se manter, consiga se ligar a essa fonte divina. E em outros momentos, ser esse amparo, esse esteio a outros que necessitam. E nós precisamos lembrar que a alma que caminha no amor não descansa e não se cansa. É necessário a gente pensar. Não descansa porque está o tempo todo levando o Evangelho de Jesus Cristo onde quer que vá. E não se cansa porque está conectado com a fonte de energia do amor divino. Façamos semelhante observação e verificaremos, sem dificuldade, se estamos simplesmente na doutrina espírita ou se a doutrina espírita já está claramente em nós. Esse é um ponto muito importante que nós devemos refletir. Será que a gente está simplesmente cumprindo um dever, cumprindo um compromisso, vindo à casa espírita, fazendo algumas atividades? Então, será que simplesmente nós estamos na doutrina espírita? Ou será que, de fato, ela já está em nossos corações? Já está em nós, essa doutrina? É importantíssimo a gente saber, porque todos nós somos semeadores. Todos, sem exceção. Porque nós semeamos não somente através da palavra, nós semeamos através dos atos, dos pensamentos, dos sentimentos e das vibrações. Nós já tivemos inúmeras provas, acredito que cada um de nós, inúmeras provas sobre essa questão de sermos semeadores e recebermos as sementes daqueles que estão conosco. Quando nós estamos em algum local, às vezes sentimos que o local está meio insalubre, meio pesado, meio carregado. Às vezes entra uma pessoa que a gente percebe que quase que de imediato aquele ambiente, aquela atmosfera que estava pesada, é como se ela iluminasse. Ficasse muito mais fácil o ar para ser respirado, muito mais tranquilo. Mas de um outro modo também, a gente percebe que quando chega uma determinada pessoa, aquele ambiente que estava mais tranquilo se torna um pouco mais pesado. Então são as sementes lançadas através das vibrações, dos pensamentos, dos sentimentos. Sabendo que todos nós somos semeadores, o que é necessário é a gente perguntar para nós mesmos: qual o teor da nossa semeadura? Qual o teor das nossas sementes? Que tipo de semente nós estamos lançando? São sementes boas ou sementes ruins? Porque se somos semeadores, nós iremos semear algo, invariavelmente. Mas busquemos sempre semear aquilo que é bom, para que possa chegar nos corações de cada irmão. Assim como nossa irmã Juscelia disse, que cada um de nós estamos num momento, num degrau evolutivo, que ela possa germinar, crescer, florescer e dar bons frutos. Nós não podemos esperar que essa semeadura dê esse fruto unicamente nessa existência para que nós possamos ver esses frutos da semente que nós lançamos. É importante que nós tenhamos em mente que a semeadura em Cristo Jesus, ela se estende por muitas e muitas vidas, se estende além dessa existência, ela chega ao plano espiritual. Talvez nós não conseguiremos ver os frutos, flores e frutos da semente que lançamos agora, mas em algum momento lá na frente,
nós iremos com certeza conseguir observar esses frutos saborosos e benditos que foram semeados. Então não percamos a fé. Nós não podemos esmorecer. Tantas vezes a gente fica um pouco desolado, digamos assim, parecendo que estamos lançando sementes em pedras, que estamos dando murro em ponta de faca, com tantas dificuldades, parece que o próximo ali não compreende, está fechado para todos esses ensinamentos, essas instruções. Mas tenhamos a certeza que um dia será tocado em seu coração e esse trabalho não será em vão. Ele nunca é em vão. Alguém gostaria de comentar algo em relação a essa lição do Educandário de Luz? Agradecer pelas explanações, pelo Evangelho. E eu acredito que a cada dia que passa, nós estamos tendo as condições de comprovar esse chamamento de Jesus Cristo. Nós temos que compreender que quando se semeia as sementes, poucos é que querem colher aquelas sementes, pegar aquelas sementes, plantar e fazer que elas se desenvolvam em árvores, em lavouras. A grande maioria fica indiferente, colhe ou pega a semente e guarda e deixa ela morrer. Quando nós estamos falando de semente, nós estamos falando da boa nova. E nós precisamos compreender uma situação muito séria. A primeira é esta. Alguns Cristo chamou, outros têm a oportunidade. Reflete, como você chegou ao Espiritismo? Foi pelo um chamamento ou foi pela dor? Como você chegou a esta casa espírita? Você foi convidado a fazer parte de um trabalho ou você recebeu deste trabalho uma oportunidade de melhorar, de aliviar, e através desta melhora e do alívio das suas dores, foi oportunizado a você a chance de não ter mais aquelas mesmas dores que te trouxe aqui. Eu cheguei ao Espiritismo, eu posso falar isso com toda a catedrática da experiência das minhas dores, por necessidade. Mas esta casa eu fui convidado por Jesus Cristo. Cristo me chamou e falou, você vai assumir uma casa aqui. Eu falei, se você está falando, eu vou, né? Então, a minha responsabilidade é muito grande, porque eu não tenho outra opção. Então, e aqueles que têm essa oportunidade, eles podem até ter opção em outras lides religiosas ou casas espíritas, mas dificilmente ele conseguirá desempenhar a tarefa de fazer germinar a semente com tanta oportunidade que esta casa aqui, não estou dizendo que ela é melhor ou pior, não. Mas porque esta casa espírita é como uma grande fazenda, um terreno, que nós iniciamos arrancando os tocos. E nós já estamos numa etapa de que as árvores já cresceram e que nós começamos a colher os frutos, mas temos que cuidar das árvores. Então nós temos, é uma oportunidade fantástica de viver todo este
sabe, essa grandiosa, sabe, dádiva de terreno inóspito, árido, e arando, cuidando, semeando, e crescendo e colhendo. Então, quando fala em grupo, sabe, nós temos que realmente refletir muito, mas muito mesmo, sobre a nossa condição de grupo, de um instrumento no grupo. Nós podemos fazer assim uma analogia muito, muito simples. O centro espírita é um corpo, e nós somos seus membros, né? Então, você tem a mão direita, a mão esquerda, a perna direita, a perna esquerda, os olhos, ouvidos, tal. Então, aí uma é a mão direita e começa a bater na mão esquerda. Começa a quebrar um dedo da mão esquerda. Então, ele está fazendo um ataque ao corpo. Corpo que ele mesmo está vinculado. Não é? Então, ele está ofendendo a quem? Ele mesmo. Porque se você está vinculado a um corpo, se o seu dedo da mão de esquerda dói, o corpo dói, você sente a dor também. Né? Você tá ligado ao corpo. Então, quando nós falamos aí de terreno, nós temos que prestar atenção muito, mas muito grandiosamente no que é que nós estamos fazendo do corpo que nós estamos conectados nele. E saber que nós somos um só corpo, um só pensamento, um só ser. Quando a gente entender isso, a gente vai amar demais o próximo, né? E cuidar da casa que nos sustenta. Compreende isso? E não só agora, quando encarnado, mas você já imaginou, no primeiro estágio do desencarne, nós vamos chegar no mundo dos espíritos sem saber para onde vai. Qual é o primeiro lugar que nós vamos lembrar, eu imagino? A casa espírita. É o centro espírita. Qual que é o primeiro lugar que você vai pensar assim, meu Deus, onde eu estou? O que é que eu vou fazer? Nós vimos lá o mensageiro, o que ele fez? Ele estava lá, viu? Olha aí, né? Então ele foi para a casa espírita, ele estava na casa espírita. Então, sabe, olha o tamanho da importância da gente. Eu sempre tive isso na minha consciência. A gente pode ir para o mundo inteiro, mas a gente tem que ter um lugar para voltar. Tanto na terra quanto no céu. E quando nós entendemos que o centro espírita, porque o centro espírita, ele é a estação, né, de outra casa espírita, de um templo no mundo dos espíritos. Sabe, quando o ônibus pega nas estações e leva para o terminal central, onde todo mundo desembarca lá. Então, nós somos, o centro espírita são as estações. Então, o centro espírita é a estação, e aqui vai passar o aeróbus, vamos dizer assim, né? E vai nos levar para o terminal central. O nome já fala, é o terminal, termina ali. Então, compreender que o centro espírita é isso, quando nós passamos as dores que a medicina, as dores que os prazeres, as dores que as festas, as dores que as viagens, as dores que os remédios não curam, aonde nós buscamos auxílio? No centro espírita. Qualquer hora do dia ou da noite. Agora, se nós fazemos isso quando encarnado, agora imagina desencarnado, porque desencarnado não tem como você buscar passeio, não tem como buscar medicina, não tem como buscar medicamento, não tem como buscar outra situação
material, para aliviar as dores materiais, espirituais. Então o centro espírita é tudo isso. Mas para que a gente possa viver tudo isso, nós temos que aprender a cuidar do corpo. Para fazer parte deste corpo, para ser um membro deste corpo. Então, quando fala-se de semeador, e quando fala-se que o Senhor saiu a semear, nós passamos a vida inteira, o período que nós estamos dentro do centro, recebendo as sementes para fazer-a multiplicar. Só nós podemos ser o terreno infértil, mas nós podemos multiplicar ela 100 vezes, 60 vezes ou 30 vezes. Fora disso, nós estaremos matando a semente. Terreno infértil. Não é? Compreende isso? E quando chegamos nessa passagem que ela vai acontecer, então nós teremos a graça, né, e a beleza de ser acolhido. Olha que coisa mais linda. Teremos um lugar para voltar, para conectar-nos com o retorno para a nossa casa materna, né, no mundo dos espíritos. É fantástico, né? Amém? Amém. Obrigado a todos. Obrigada, Jesus, por tanta luz que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos envolve, que nos fortalece, que nos ampara. E dá-nos, Senhor Jesus, as condições de caminhar, Senhor, no teu caminho sagrado. Abençoa-nos, nosso Mestre Jesus. Abençoe cada trabalhador, Senhor, desta casa santa. Nossos lares, famílias e familiares. Abençoe, Senhor Jesus, nosso irmão Geraldo Magela, coordenador desta casa misericordiosa, Senhor. Amparai-o, Cristo Jesus. Protegei-o de todas as dificuldades, Mestre amado, que o mundo traz. Faça de nós, Cristo Jesus, instrumentos do teu amor e da tua misericórdia, para que diante, Senhor Jesus, do Consolador prometido, tenhamos as condições, Senhor, de amparar cada irmão encarnado e desencarnado que a nós chegar, Senhor Jesus. Como nós fomos acolhidos e amparados, aliviadas as nossas dores, Senhor Jesus, rogamos que permita, Senhor amado, que possamos ter as condições de aliviar, auxiliar a cada irmão, Senhor, que aqui se aporta. Neste culto, Senhor Jesus, de louvor e gratidão, em comemoração dos 21 anos desta casa sagrada, Cristo Jesus, somos agradecidos por ela estar sempre de portas abertas a nos receber, a nos amparar. Muito obrigada, Jesus Cristo, pelo teu amor, pelo teu chamamento, pela tua confiança, Senhor Jesus. Entregamos nossas vidas, Senhor, em tuas mãos, esta casa sagrada, esta obra bendita, que os méritos pertencem, Senhor Jesus, somente a ti. Entregamos toda ela, Senhor, nossos corações, nossas mentes, Senhor, nossa alma em tuas mãos, rogando, Jesus, que seja feita a tua santa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos, Senhor Jesus, com teu manto de amor e proteção. Esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Graças a Deus.